E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Vasques de inglês. Eu estou no Instantâneo para a gente falar um pouquinho sobre o Reported Speech, ou discurso indireto. O que é Reported Speech, então? Reported Speech, ou discurso indireto, é esse tipo de discurso que não ocorre diretamente. Ou seja, não é um diálogo normal entre uma pessoa e outra quando uma pessoa fala e a outra responde. Não, é quando alguém desse diálogo conta para outra pessoa, normalmente, o que foi dito. Ou seja, eu acabo falando indiretamente com essa pessoa. Talvez seja mais fácil de entender com a nomenclatura do inglês. Reported speech, ou seja, discurso reportado, relatado. Ou seja, é a forma de discurso que relata o que os outros disseram. Imagina duas pessoas conversando. Uma delas diz para a outra: "Oi, eu sou o Goku." Olha, a outra pessoa certamente vai ficar muito emocionada ou com muito medo. Mas o fato é, nessa interação, nós temos o discurso direto. Uma pessoa está falando diretamente com a outra. Agora imagina uma terceira pessoa nessa jogada. A pessoa que falou com o Goku sai emocionada, dizendo: "Ah, tu não acredita, eu conheci o Goku." E o cara diz: "Sério, o Goku?" "É, ele disse que ele é o Goku." Essa é a frase que a maioria das pessoas diriam, né? Se conhecessem o Goku, é claro. Mas o fato é o quê? A gente está usando uma forma um pouco incorreta, ou pelo menos gramaticalmente incorreta, do discurso indireto. Porque a gente disse: ele disse que ele é o Goku. Há uma incoerência aqui. O correto, gramaticalmente falando, deveria ser: ele disse que era o Goku. Como assim era o Goku? Ele não é mais o Goku? Aí que tá, gente. Na fala, na nossa interação do dia a dia, a gente leva em consideração todo o contexto. Só que na gramática, nós precisamos mostrar um distanciamento e mostrar uma concordância. Ou seja, eu tenho que dizer que ele disse que era o Goku. Afinal de contas, a gramática não se compromete com essa informação, e sim com a correção gramatical. Ou seja, tu não sabe se o Goku ainda é o Goku, vai que ele se transformou no Gogeta, sei lá. Essa lógica, ou seja, a do afastamento gramatical que o discurso indireto meio que pede, ela também vale no inglês. Ou seja, a frase "Hi, I'm Goku" vai ser passada por discurso indireto como "He said he was Goku" e não "He said he is Goku", como a gente provavelmente imaginaria pensando na interação normal ou até mesmo traduzindo daquela frase original. Então, o que a gente precisa fazer para aplicar o discurso indireto de forma correta em uma prova, por exemplo, onde a gente vai ter que usar, obviamente, a gramática formal? A gente vai ter que entender essa ideia do afastamento. Como assim? Imagina que tu tá lá na Lua. Ou seja, tudo que te for falado, tudo que tu for contar, tá muito longe de ti, passou muito tempo e não envolve tu diretamente. Ou seja, o que vai mudar? Os pronomes, afinal de contas as pessoas que falam vão ser readaptadas para a nova realidade. Os verbos, obviamente, porque se tudo já passou, todos os verbos vão ter que ir para o passado. E qualquer outra referência de tempo, ou seja, as noções de hoje e ontem, elas vão se perder. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são os pronomes. Te liga, naquele exemplo de novo. Hi, I am Goku. He said he was Goku. É claro, todo mundo vai passar a ser terceira pessoa. Afinal de contas, nós não estamos envolvidos nessa conversa. Além disso, a gente tem que cuidar também com os pronomes demonstrativos. Quem são eles? This, that, these e those, lembra? Por quê? Porque eles também mostram um pouco de proximidade e de distância. Ou seja, this sempre vai virar that e these sempre vai virar those. E os verbos, gente? Bem, como eu já disse, os verbos vão sempre para o passado. Ou seja, qualquer tempo do presente, seja simples, contínuo ou perfeito, vai ir para o seu correspondente no passado. Passado simples, passado contínuo ou passado perfeito. Quando nós usamos palavras do tipo will e can, nós vamos ter que usar os correspondentes do passado dessas palavras, ou seja, would e could. E a pergunta que mais me fazem: e se já está no passado a frase, o que eu faço? Bem, daí tu tem que ir para o passado perfeito, lembra? O passado do passado. Ou seja, se eu estiver no passado simples, eu vou para o passado perfeito. Se eu estiver no passado contínuo, eu vou para o passado perfeito contínuo. E se eu estiver no passado perfeito? Bem, daí não tem para onde ir, eu continuo no passado perfeito. Na mesma lógica, se eu já tiver uma frase com could ou com would, não tenho para onde ir, vai continuar sendo could ou would. E para finalizar, a gente precisa lembrar que todas as relações de tempo têm que ser readaptadas. Lembra? Tu tá distante, tu tá lá na Lua, tudo demora muitos anos-luz para chegar até ti e tudo que tu conta já passou. Ou seja, se alguém falar today,
tu não vai poder dizer today mais, porque já não é mais hoje. Tu vai ter que mostrar que foi that day. Ué, por que não foi yesterday? Gente, tu não tem como saber se foi dito ontem, ou se foi dito 2 semanas atrás, ou 3 meses atrás, ou 10 anos atrás. Foi dito naquele dia, that day. É claro que isso também vale para outros marcadores temporais, como por exemplo, yesterday, que vai passar a ser the previous day, ou the day before. Ou tomorrow, que vai passar a ser the following day, ou the next day, ou the day after. Ou seja, alguma marca indefinida de tempo. Olha esse exemplo aqui, gente. Imagina que o Frieza vem e nos diz I defeated everyone but Goku. Gente, no discurso indireto, essa frase vai ficar Frieza said he had defeated everyone but Goku. Notem, o que mudou foi o pronome, que deixou de ser I e passou a ser he, e o verbo que estava no passado foi pro passado perfeito. Por último, gente, imagine que o Vegeta fala pro Piccolo I will defeat you now. Quando a gente for passar pro discurso direto, vai ficar Vegeta said he would defeat Piccolo that time. Notem que além das mudanças de sempre, nós fizemos o quê? O will virou would. E o nosso now, que marcava aquele tempo, aquele momento exato, acaba virando o quê? That time, para marcar que foi naquele momento, seja qual for aquele momento. Pronto! Agora a gente já entende os casos mais comuns do reported speech em frases afirmativas e negativas. É claro que a gente ainda precisa falar sobre frases interrogativas e alguns casos especiais, mas isso fica para outro vídeo. Valeu, até mais! Oi, eu sou o Goku? Bem, primeiro tem que ficar muito emocionado, mas depois, o que tu... Não tem depois. Ai meu Deus, eu fico inventando piada na hora e não dá certo.